Oi pessoal, estamos de volta, após a nossa breve pausa. Vamos retomar a nossa fala em roteiro para avaliação de uma comunidade terapêutica de excelência. É importante a gente ter a compreensão desse roteiro, conhecermos esse roteiro para a avaliação de uma comunidade terapêutica de excelência, estruturada. E eu quero trazer para vocês aqui o primeiro roteiro para a avaliação de uma comunidade terapêutica de excelência é credenciais de qualidade e transparência. É importante que a CT importante que a CT tenha alvará de funcionamento da vigilância sanitária e registre os órgãos competentes. Isso é a garantia mínima de que a ACT opera dentro da legalidade e cumpre requisitos básicos de salubridade e segurança. Além disso, também é importante que essa comunidade terapêutica de excelência, ela sendo de excelência, ela certamente terá uma equipe técnica. Essa equipe técnica, ela deve ser formada por profissionais habilitados e presentes no cotidiano da casa. Exemplo, a presença de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais. Isso com carga horária adequada. Quando isso acontece nesse formato, é um forte indicador da seriedade e da qualidade do trabalho oferecido pela CT. Então, fique atento que um credenciamento de qualidade e transparência solicita que a CT ela possua esse alvará de funcionamento da vigilância sanitária e registro nos órgãos competentes, como também que ela tenha uma equipe técnica formada por profissionais, e esses profissionais têm que ser profissionais habilitados e presente no cotidiano da casa. Tem instituições que existe até um quadro ali técnico, mas a presença desses profissionais não é suficiente. E esses profissionais é importante que eles estejam no cotidiano da casa, presente no cotidiano da casa. E é muito comum uma comunidade terapêutica de qualidade, de excelência, ela, no seu quadro, ela vai ter ali o psicólogo, a psicóloga, assistente social, e o terapeuta ocupacional e outros profissionais para oferecer um trabalho de qualidade para os acolhidos, como também para a família. A CT, a comunidade terapêutica, ela deve ser transparente em suas informações. É muito relevante isso, que as suas informações sejam transparentes e também receba bem, acolha bem as visitas de familiares interessados. Instituições sérias e que confiam na qualidade de seu trabalho não tem nada a esconder e acolhe com satisfação, com respeito, as visitas de familiares que desejam conhecer o espaço e a proposta. Quando chega uma família que tem o seu ente acolhido em uma CT, ao chegar a família nesse espaço, nessa comunidade terapêutica, é relevante que alguém ali do quadro técnico, ou seja, um coordenador, leve
essa família para conhecer os espaços da instituição. E isso traz ainda mais confiança, segurança, seriedade, vai certamente transmitir, né, a seriedade da instituição e o compromisso da instituição com as suas atribuições. Então a CT ela precisa de ser transparente em suas informações, não ocultar o espaço da instituição. Uma instituição de excelência, uma CT de excelência, ela é transparente, acolhe a família, apresenta o espaço à família, fala sobre a instituição, apresenta o histórico da instituição, porque é importante falar sobre o histórico da instituição para as famílias, como a instituição iniciou, como começou, né? Como a instituição, os recursos que a instituição utiliza, né, para os acolhidos que estão ali inseridos melhorarem o seu bem-estar, a sua qualidade de vida e retomar o protagonismo da sua história, retomar a condução da sua, da sua história, né? Retomar novamente a rédea da sua existência. E outro ponto de uma comunidade terapêutica com excelência é que essa comunidade, como característica dela, é a estrutura física. Ela tem uma estrutura física acolhedora e digna. Quando eu falo de uma estrutura física acolhedora e digna, eu estou falando que o ambiente da instituição é um ambiente limpo, organizado, arejado e transmite uma sensação de acolhimento. O espaço físico, gente, por si só, ele fala. O espaço físico fala sobre o cuidado que a instituição dedica aos seus acolhidos. Ambientes cuidados certamente promovem dignidade e autoestima. O ambiente ele é terapêutico. O ambiente é terapêutico. O espaço físico ele é terapêutico. Então é importante que o ambiente ele esteja limpo, organizado, arejado e que transmita uma sensação de acolhimento. Se ele é arejado e transmite uma sensação de acolhimento, esse espaço ele fala sobre o cuidado que a instituição dedica aos seus acolhidos e também dedica à própria família que periodicamente vai até essa instituição para poder ali ter o seu momento com o seu ente que está em recuperação, porque a família ela faz parte desse processo de recuperação e de fortalecimento de vínculo. Então, ambientes cuidados promovem dignidade e autoestima. E, além disso, é importante que essa CT, se ela é uma CT de excelência, ela ofereça dormitórios confortáveis. Os dormitórios, eles precisam oferecer, é importante que os dormitórios ofereçam conforto e, além do conforto, privacidade. Ou seja, camas individuais, roupas de camas limpas, o espaço adequado entre os leitos, né, que haja um espaço entre um leito e o outro, e a alimentação é de qualidade, variada e preparada no próprio local. Alimentação de qualidade. Essas coisas citadas, né, é importante que elas sejam avaliadas. Esses pontos, essas características são indicadores de uma comunidade terapêutica de excelência. E por que, Ângelo,
você fala uma comunidade terapêutica de excelência? Porque, infelizmente, existem determinadas instituições, denominadas como CTs, que e isso a gente fala que não é só em CTs, como também em outras instituições que não oferecem um serviço de qualidade e que muitas pessoas, quando acessam esse serviço, que prestam de serviço, acabam generalizando as demais que prestam serviço, né, com qualidade, com excelência, né, acaba generalizando, e essas que prestam esse serviço de qualidade, de cuidado, de acolhimento, de transparência, né, acabam, né, sendo, digamos dessa forma, punidas, né, por causa de serviços, né, que prestam de serviço para a sociedade. Então é por isso que é importante avaliar e conhecer a comunidade, visitar antes, né, de levar o seu próprio ente. É importante, ou o próprio ente que tem interesse por conta própria, por si mesmo, em buscar esse acolhimento para buscar, né, uma melhor qualidade de vida e vencer a dependência química, ele tenha esse olhar também, né, cuidadoso. E são características de uma CT com qualidade. Além de ter o dormitório, né, que oferece conforto, privacidade, uma alimentação que seja de qualidade e variada e preparada no local, pois uma boa nutrição é fundamental para a recuperação física e mental. A nutrição, ela está ligada à recuperação também. O alimento, ele está ligado às nossas emoções, ao nosso bem-estar. Nós, de certa forma, nós somos aquilo que nós comemos. Se uma pessoa ela não tem uma nutrição adequada e come comidas muito rica em caloria, em açúcar, isso vai prejudicar o bem-estar daquela pessoa, não só físico, como também mental. Então, a alimentação, que ela seja de qualidade, uma nutrição é fundamental, importante para a recuperação física e mental do acolhido que está em uma comunidade terapêutica. Verificar também a cozinha e o cardápio é um bom indicador. Verificar a cozinha e o cardápio é o indicador. Chegou, procura, né, conhecer esses espaços, conhecer a cozinha, conhecer o cardápio, conhecer ali a dieta, né, a nutrição oferecida pela instituição. E existem também, dentro de uma CT com excelência, espaços adequados para atividades terapêuticas, lazer e convivência. Um espaço ali, seja para um campo de futebol, um espaço para jogar um voleibol. É importante que dentro da instituição, que ela ali ofereça, né, possibilidade de lazer e convivência, salas para reuniões de grupo, área externa para atividades ao ar livre e espaço para oficinas de laboterapia. E um outro ponto também importante ser socializado nessa nossa aula são as propostas terapêuticas estruturada e humanizada. A proposta terapêutica é importante que ela seja estruturada e humanizada. E isso inclui que a CT ela possua uma proposta terapêutica clara, que seja explicada de forma transparente aos familiares e acolhidos, como eu
eu citei aqui para vocês, como eu mencionei aqui, que é importante apresentar o histórico da instituição, né? É importante ali apresentar, importante que a instituição ela tenha essa capacidade e tenha clareza, né, que ela deve ser capaz de articular seus fundamentos. Dentro desse ponto também, os próprios 12 passos, a espiritualidade, a logoterapia e seus objetivos. Né? Para que servem os 12 passos? É um recurso utilizado dentro de uma CT. A CT também, né, ela vislumbra os 12 passos, a espiritualidade e a laboterapia. É importante que seja psicoeducado tanto os próprios acolhidos em relação aos 12 passos, à espiritualidade, à laboterapia, os seus objetivos, como também para a família. A família é importante que ela tenha clareza desses métodos utilizados pela a instituição. O trabalho também deve ser baseado no voluntariado e no respeito à autonomia do acolhido, ou seja, o acolhimento só faz sentido se for desejado. O acolhimento, ele é voluntário. O acolhido, o indivíduo não deve ser acolhido porque a família está forçando ele ao acolhimento. Ou a adesão ao tratamento acontece quando há interesse, quando há desejo. Então é importante que o trabalho seja baseado no voluntariado e no respeito à autonomia do acolhido. Então é importantíssimo que o acolhido, que o adicto que está buscando esse acolhimento, ele esteja fazendo isso, né, porque é algo que ele deseja. Então, só faz sentido se for desejado. A CT deve respeitar a decisão da pessoa de ingressar e de permanecer. Se ela ingressa e depois decide não dar continuidade e desiste do acolhimento, o trabalho é baseado no voluntariado e no respeito, a autonomia. Então, como o acolhimento é voluntário, o indivíduo que foi acolhido, ele pode desistir no momento que ele bem compreender que ele não quer mais dar continuidade. E o motivo pode ser diverso. Ele pode, mesmo tendo uma equipe técnica, mesmo que a CT esteja ali articulando com a rede SUS, esteja ali articulando com a rede SUAS, pode acontecer do acolhido desistir, mesmo ele recebendo todo o cuidado necessário para ele melhorar sua qualidade de vida, retomar novamente a rédea da sua existência e viver possivelmente em uma recuperação permanente. É possível ele desistir, mesmo todas as possibilidades ofertadas, mesmo com todo o serviço ofertado. Ele pode desistir por N fatores, e entre eles pode ser a dificuldade de lidar com a síndrome de abstinência, mesmo toda a equipe ali técnica da instituição e também com as redes que está dando esse suporte. E ele pode desistir, né? Desistir. Em outro momento ele pode buscar novamente, ao passar do tempo, ele buscar novamente o acolhimento e realmente se engajar no acolhimento e se responsabilizar pela a sua recuperação. A espiritualidade também, essa CT com excelência, ela trabalha a espiritualidade. A espiritualidade, ela é trabalhada de forma respeitosa, sem imposição de qualquer crença específica, lembrando que
A espiritualidade, ela não está conectada apenas à religião. A espiritualidade, ela não é de cunho apenas religioso. A espiritualidade, ela é tudo aquilo que traz paz interna. A pessoa, ela pode encontrar, né, a espiritualidade até mesmo na leitura de um livro, até mesmo na conexão com a natureza, até mesmo através de uma prática, seja de yoga, seja através de meditação. Essa pessoa, ela pode, né, ter esse autocuidado espiritual, né, de diversas formas, porque a espiritualidade é o que traz a paz, que traz paz interna. Então, a CT é importante que, com excelência, ela trabalha, a espiritualidade é trabalhada de forma respeitosa, não é imposta. Você deve participar de tal atividade espiritual, impondo ao acolhido, né, o dever e a obrigação de estar ali participando de algo de algo que não faz sentido de vida para ele. Então isso deve ser respeitado. A liberdade de consciência e crença é um direito fundamental. A comunidade terapêutica deve oferecer a espiritualidade como um recurso, nunca como uma obrigação. Eu falo para vocês porque eu já presenciei, né, na trajetória, trabalhando com recuperação de pessoas com dependência química, já presenciei determinadas situações em lugares que simplesmente não respeitava a liberdade de consciência e a crença do indivíduo que estava em acolhimento, obrigando mesmo a participar dessas atividades que não fazia sentido para ele. Então tem que ter muito cuidado, né, com esses pontos que são relevantes, com essas características. Além disso, também a CT com excelência, a família é ativamente incluída no processo terapêutico. Isso acontece em uma comunidade terapêutica de excelência. A família é ativamente incluída no processo terapêutico, não é só o acolhido. Não é só acolhido. Os vínculos que foram prejudicados, a convivência familiar que foi prejudicada, o vínculo que foi prejudicado por motivo da relação com a substância, é importante que esses vínculos sejam fortalecidos. E uma CT com excelência, ela também inverte e inclui a família no processo terapêutico. Existem reuniões periódicas com famílias em uma CT com excelência. A CT oferece orientação e suporte à família. Uma CT que valoriza a família como parceira no processo de recuperação demonstra que ela tem uma visão ampla e integrada do cuidado. Um outro ponto relevante é o compromisso com a reinserção social e a comunidade do cuidado, a reinserção social e a continuidade do cuidado. A CT que se preocupa com o planejamento, é importante que a CT se preocupe com o planejamento de saída e com a reinserção social do acolhido, pois existe um plano para o pós-acolhimento também. E esse plano após-acolhimento é importante esse plano ser trabalhado durante o acolhimento. O planejamento, é importante que ele seja realizado com este acolhido. Ele precisa novamente trabalhar com ele a autoeficácia, construir um planejamento pessoal, social, familiar, com esse profissional, com esse
acolhido. A ACT, ela também precisa auxiliar na busca por trabalho, na moradia e na continuidade dos estudos. Lembra do EJA, como eu falei, que, né, que é uma característica de um ACT com excelência, ela busca essas parcerias. E também a instituição, é importante ela manter articulação com a rede de saúde e assistência social do território de origem do acolhido, tanto a rede com a rede SUS e a rede SUAS. E esse é um indicador, é um sinal quando a instituição ela tem ou ela mantém uma articulação com essas redes, é um sinal de maturidade institucional e de compromisso com a sustentabilidade da recuperação a longo prazo. A recuperação, ela não acontece de maneira imediata. A recuperação é um percurso, é uma maratona. A recuperação, uma recuperação sólida, com sustentabilidade, acontece a longo prazo. É todo um percurso a ser trabalhado, um trajeto a ser trabalhado. Também é um outro ponto relevante, que a CT ela precisa de exercer, e é importante existir dentro de uma CT de excelência grupos de egressos ou atividades de acompanhamento pós-acolhimento. O que acontece? Muitas CTs de excelência oferecem grupos de suporte. Elas oferecem grupo de suporte para aqueles que já deixaram a instituição, criando uma rede de apoio que se estende para além do período de residência. Quando ele sai da CT, a CT trabalha todas essas possibilidades com ele, com esse acolhido, porque vai ser importante ele dar continuidade como usuário do CAPS, ele está frequentando o CAPS. Essas articulações são fundamentais no processo de recuperação. Quando uma comunidade terapêutica atende a esses critérios que nós estamos aqui socializando, ela se torna muito mais do que um local de acolhimento. Ela se transforma em um verdadeiro parceiro da família e da comunidade na construção de um novo projeto de vida para pessoas que, até então, só conheciam o sofrimento e a exclusão. Portanto, as comunidades terapêuticas bem estruturadas são, sem sombra de dúvida, um dos maiores ativos que o Brasil possui no enfrentamento à dependência química, porque oferece esperança concreta, acolhimento humanizado e um caminho comprovadamente eficaz para a recuperação e a reinserção social. E, gente, como acessar e utilizar os recursos disponíveis? A gente precisa de ter clareza também de como acessar os recursos que estão disponíveis. Todo conhecimento teórico sobre os recursos e redes de apoio só se torna verdadeiramente útil quando é transformado em ação concreta. Ela não fica apenas na teoria, né? O conhecimento teórico é transformado em ação concreta. De que adianta? Pensa comigo. Saber da existência do CAPS-AD. Eu sei que o CAPS-AD existe, eu sei que existe, sei, né, o objetivo do CAPS-AD, né, que é, sim, um tratamento ambulatorial, né, que o Centro de Atenção Psicossocial, que droga, eu sei da existência dele, das suas funções, sei da existência do grupo Amor Exigente ou da comunidade terapêutica. Se não soubermos como chegar até eles, o que adianta? Eu sei da existência do CAPS, sei do grupo Amor Exigente ou da comunidade terapêutica. Eu poderia estar citando aqui outros grupos também, além do Amor Exigente, né, como o Nauanon,
como o AA, o NA, né? Como a casa de acolhimento transitória, a casa de passagem, comunidades terapêuticas. O que adianta, né, se eu tenho esse conhecimento teórico, o que adianta, né? Se eu não sei como chegar até eles, como acioná-los no momento da crise e como fazer com que trabalhem de forma integrada. O que adianta? Eu, no quanto profissional, eu tenho conhecimento teórico, mas não sei como fazer os indivíduos, as pessoas chegarem a ter esses recursos. E a família fornecer um verdadeiro manual de sobrevivência para que a família, o educador ou o conselheiro possam de fato navegar pelo labirinto de siglas e instituições e conectar-se a essas redes no cotidiano de sua cidade, é importante, porque tem muitos educadores, conselheiros, tem muitas famílias que até já ouviram falar dessas nomenclaturas, mas não sabem o que querem dizer essas nomenclaturas. Então, é necessário a psicoeducação em relação a essa nomenclatura e como acessar esses recursos. É importante realizar um mapeamento da rede local. O socorro só é eficaz quando sabemos exatamente onde e como buscá-lo. Se acontece uma situação de urgência e eu sou profissional que fui solicitado para realizar essa intervenção, eu não tenho o conhecimento da rede local. Gente, certamente será uma situação muito desagradável, para não falar que é um desastre. Então, o socorro só é eficaz quando sabemos exatamente onde e como buscá-lo. Em situações de crise que são inerentes ao processo de dependência química, como recaída, surto, desentendimentos graves, o tempo de resposta é crucial. Tomar decisões precipitadas, guiada pelo desespero, sabe o que pode acontecer? Pode levar a encaminhamentos inadequados ou mesmo perigosos. Por isso, o planejamento antecipado, a atitude de mapear a rede antes de que a crise aconteça, é um ato de prevenção e cuidado inteligente. O primeiro e mais urgente passo nesse processo é realizar um mapeamento minucioso e personalizado dos recursos disponíveis na sua cidade ou microrregião. Então, fazer esse mapeamento, né, minucioso e personalizado dos recursos disponíveis vai potencializar o seu fazer, vai auxiliar o profissional da saúde, vai preparar a família em situações de crise. Então, este levantamento, esse mapeamento, deve ser transformado em um documento acessível a todos os membros da família, para que todos tenham acesso a essas informações, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer uma crise, quando se tem uma pessoa com dependência química no seu núcleo familiar. E a sugestão aqui é criar um guia familiar de contatos. Criar esse guia é importante, que pode ser uma lista simples, afixada em local de fácil visibilidade na casa. Exemplo, Anjo, como na porta da geladeira, que é acessível, ou salva nos contatos de emergência de todos os celulares da família. Isso é uma estratégia. Isso para construir esse guia, a família e os cuidadores devem buscar ativamente
as seguintes informações, e eu vou passar elas para vocês agora. Né? Para construir esse guia, a família e os cuidadores devem buscar ativamente as seguintes informações: Secretaria Municipais de Saúde e de Assistência Sociais, de Assistência Social, que são a Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social, são a gestora das políticas públicas locais. Lá é possível obter a lista completa e atualizada de todos os serviços da RAPS e do SUAS no município de origem. CAPS-AD e Unidade Básica de Saúde, a UBS, as equipes desse serviço também conhecem o território e pode fornecer informações sobre os recursos locais, e incluindo, para além, grupos de apoio e ONGs. Hospitais públicos também, pronto-socorro, embora seja um serviço de urgência, pode ter informações sobre encaminhamentos e a rede de retaguarda. Conselhos, gente, tutelares. Conselhos tutelares são a porta de entrada para questões envolvendo crianças e adolescentes, inclusive para acionar a rede de proteção. A gente pode trazer aqui para vocês também, como exemplo, igrejas, centros comunitários, escolas, conselhos municipais de políticas sobre drogas, no caso da Comad, né? Quando existente e atuante, são excelente fonte de informação articulada sobre todos os recursos da cidade. E o que inclui, Ângelo, no guia familiar de contatos? O que inclui? Gente, inclui nome de serviço ou recurso, inclui endereço completo, telefones de contato, incluindo celulares, WhatsApp, se houver, horário também de funcionamento, dias e horários das reuniões, isso no caso de grupos de apoio, nos grupos de autoajuda, nome de uma pessoa de referência, né? Forma de acesso, tem uma tabela que é um exemplo de guia familiar de contatos no nosso material, na nossa apostila, né? Essa tabela, ela está na página, se não me engano, na página 32. Você vai ver lá um exemplo de guia familiar de contatos, né? Que traz ali o recurso, o que é o contato, o horário, como acessar. Então, assim, sugiro que você leia nos nossos materiais e não deixem de ler a nossa apostila, tá? Tem aí uma tabela, essa tabela que eu estou falando é a tabela 2, que vai estar falando ali sobre o CAPS, que como recurso, o CAPS-AD, o ANON, né, o Amor Exigente, o CRAS, a SAMU, o Conselho Tutelar, explicando ali, né, trazendo informações pertinentes em relação ao CAPS, ao contato, trazendo ali exemplos importantes, tá, para o fazer e a nível também de informação. O encaminhamento e acompanhamento é muito importante esse acontecer. Ou seja, entrar na rede de apoio, a gente pode dizer que é o primeiro passo, entrar na rede de apoio. Mas é a continuidade, sobretudo, e o fluxo entre o serviço que garantem a eficácia do cuidado. Ou seja, o processo não termina com um encaminhamento, muitas das vezes, bem sucedido. Encaminhamento bem sucedido. Ele se transforma em uma nova fase que exige igual ou maior dedicação. Então, o processo não termina com o encaminhamento bem sucedido. Ele se transforma em uma nova fase que exige igual ou maior dedicação.
Quando a gente fala de encaminhamento, é importante de a gente elucidar o encaminhamento adequado. Quando eu falo de encaminhamento adequado, eu estou falando que o encaminhamento adequado a um recurso de rede pode ser iniciado por diversos agentes sociais. E quais são os agentes sociais que estão incluídos nesse encaminhamento adequado? Porque já que pode ser um recurso que da rede pode ser iniciado por diversos agentes sociais, que inclui nesse processo o profissional da saúde mental, como psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, né, que pode fazer esse encaminhamento. Profissionais da educação, como professores, orientadores pedagógicos, diretores, conselheiros tutelares também, em caso de envolvimento adolescente, em caso que envolve a adolescente e criança, membro de grupo de apoio, como, né, os coordenadores, padrinhos, autoridade do sistema de justiça, a própria família, ela pode também, porque, gente, um encaminhamento eficaz é aquele que não se limita apenas a uma localização ou apenas se limita a dar, melhor dizendo, apenas uma localização. O encaminhamento eficaz é aquele que não se limita a isso, é aquele que não se limita apenas a dar um endereço. Um encaminhamento eficaz, adequado, ele envolve explicar à pessoa o que é um serviço e o que ela pode esperar daquele serviço. Envolve fornecer os contatos de forma clara e, se possível, fazer uma ponte inicial, como uma ligação de apresentação, né? Envolve também oferecer apoio para superar as barreiras práticas de acesso. Exemplo, Anjo, como a dificuldade de locomoção ou horário de funcionamento. Após o encaminhamento, inicia-se o quê? Inicia-se a fase do acompanhamento. É comum que o paciente apresente inicialmente resistência, que desista nos primeiros contatos ou que tenha lapso ao longo do processo. O acompanhamento familiar e comunitário é o que fará nesse contexto a diferença nesses momentos. E isso significa manter contato regular com o serviço, estimular e motivar a pessoa a persistir. Exemplo, Anjo, celebrar cada pequena conquista. Hein? Gente, é importante a família compreender e celebrar, agradecer pelas pequenas conquistas. Não deixar de fora do filtro os aspectos positivos que está acontecendo, que aconteceram. Apoiar a família a manter sua própria jornada de cuidado é relevante. E isso significa dar esse apoio à família, para que ela se mantenha, né, em sua própria jornada de autocuidado. E isso envolve grupos de mútua ajuda, terapia, para que a família não desabe diante das inevitáveis dificuldades que surgem, como nós conversamos aqui. Esse processo não é uma linha reta, é uma maratona, existe uma montanha a ser escalada e vai ter desafios. E é importante isso também, pessoal, o acompanhamento familiar e comunitário é o que faz a diferença nesses momentos, porque a família é importante que ela esteja dentro desse processo. E isso significa também reforçar a própria importância da presença firme e constante. É importante que a família esteja nos grupos de ajuda mútua. E esses grupos de mútua ajuda
que são o principal, podemos dizer, esteio para a manutenção da recuperação a longo prazo. E, Ângelo, qual o papel da família como elo da rede? Gente, o Estado e o serviço de saúde oferecem a técnica, a estrutura e o suporte lógico. Mas é a família que representa o coração pulsante da engrenagem, o motor afetivo que a mantém em movimento. A família é inquestionavelmente o nó central da rede de apoio. É ela que, podemos dizer, esmagadora maioria das vezes, dá o primeiro passo. Reconhece o problema quando todos ainda o negam. Busca a primeira informação, enfrenta a burocracia, faz as ligações, leva o dependente ao serviço e segura suas mãos nos momentos de desespero. A família funciona como o grande elo integrador, a principal mediadora entre o indivíduo em sofrimento e o mundo das instituições. Mas, para que a família possa exercer plenamente esse papel, ela precisa, ela mesma, estar cuidada e fortalecida. Porque uma família fragilizada, adoecida pela codependência, exausta emocionalmente e sem informações, certamente não conseguirá ser uma boa ponte. Por isso, a primeira e mais importante tarefa da família, como elo da rede, é cuidar de si mesma, é buscar seu próprio grupo de apoio, né? O Al-Anon, o Nar-Anon, o Amor Exigente, é fazer terapia, é descansar, é reconstruir sua autoestima e seus projetos de vida para além do problema da adicção. Quando a família se fortalece, ela torna capaz de articular a rede com mais eficiência, estabelecer limites saudáveis, oferecer um ambiente mais acolhedor e menos adoecido, como destaca magistralmente a terapeuta familiar Froma Walsh, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, em seu trabalho sobre resiliência. A rede de apoio mais poderosa é aquela que nasce dentro de casa, segundo Froma. É aquela que nasce dentro de casa, quando os vínculos se transformam em pontes de afeto, em pontes de amor e responsabilidade. Pois uma família, quando está engajada, uma família engajada, que se trata e que conhece os seus direitos e deveres na rede de saúde, essa família ela deixa de ser apenas uma vítima da doença, essa família se torna a principal protagonista e gestora do processo de recuperação, aumentando exponencialmente o prognóstico de sucesso do seu ente querido. E pessoal, nós já estamos finalizando essa nossa aula, mas eu quero juntamente com vocês, nós temos em nossa apostila, nós temos estudo de caso. Eu carecidamente peço a vocês que não usem a nossa apostila, o nosso material, dê uma olhada no estudo de caso, que vai ajudar a ampliar o seu repertório, ajudar a ampliar, né, os recursos e as estratégias diante dessa complexidade. Nós chegamos nesse momento ao fim deste nosso 7º módulo, compreendendo, né, melhor dizendo, uma verdade irrefutável e libertadora. Compreendemos que a recuperação da dependência química não pode ser uma fortaleza isolada. Nós aprendemos nesse nosso módulo, né, que nesse processo de religião social, conseguimos adentrar
né, no universo acolhedor dos grupos de mútua ajuda. Tivemos uma ampla compreensão sobre os grupos de mútua ajuda. Falamos sobre o AA, falamos sobre o NA, falamos sobre o Al-Anon, sobre o Amor Exigente, sobre Narcóticos Anônimos, sobre a Pastoral da Sobriedade, que são aí recursos com forte embasamento científico, que certamente irá subsidiar a família, o adicto, nesse processo de recuperação permanente. A gente expandiu o nosso conhecimento em relação ao mapeamento, né, da complexa arquitetura dos serviços públicos e comunitário. Tivemos compreensão e compreendemos também a função vital da rede de atenção psicossocial, o RAPS, no SUS, tendo também os CAPS-AD, como a UBS. Falamos sobre a função do CRAS, do CREAS, dentro desse processo, né, do SUS, do SUAS, das ONGs também, da importância das articulação sinérgica entre saúde, assistência, educação e justiça. Falamos muito sobre os aspectos de cuidado, da atenção especial das comunidades terapêuticas, né? Desmistificamos aqui que a comunidade ela não funciona como clínica ou hospitais, mas como verdadeiros espaços de vida compartilhada, as escolas de vida, né, baseadas na convivência entre pares, na dignidade resgatada pela laboterapia e no reencontro também com o sentido da vida proporcionada pela espiritualidade. Falamos aqui que as CTs oferecem uma imensão estruturante para o dependente, simultaneamente representam um respiro vital em um oásis de esperança para as famílias, oferecendo a pausa necessária para que possam cuidar de si mesmas, buscar apoio e se preparar para um recomeço mais saudável e com limite estabelecido. Quando a família está adoecida ou é um lar conflituoso, é relevante que o adicto ele busque, né, uma CT, uma unidade de acolhimento, para que tanto ele como também a sua família recebam o acolhimento adequado, humanizado, para conseguirem retomar novamente o bem-estar emocional, social, familiar, para que o lar novamente retome a congruência de outrora. Falamos também que a dependência que antes desintegrava os lares pode e deve ser o catalisador para a união e o fortalecimento de toda a comunidade. Nós temos na nossa apostila questões para estudo. Então, gente, eu estou sendo até um pouco redundante em relação à nossa apostila, mas é um material fenomenal. Então não deixem de acessar a nossa apostila, de ler a apostila, de responder o questionário, tá? Um grande abraço para vocês e espero novamente vocês em nossa próxima aula, no nosso próximo módulo. Um grande abraço a todos.